Hoje vou conversar com o Nathan Witt. Ele atua como Head de Agilidade na Porto Belo Grupo. Tudo bem, Nathan? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem, eu que agradeço, Edu. É uma honra aí estar participando desse programa aí, falando para a comunidade de tecnologia. Boa, boa. Vamos lá. Só que antes de começar o episódio em si, queria pedir para você contar um pouquinho, né, sobre você, para quem estiver ouvindo aqui ou assistindo a gente, e te conhecer um pouco melhor. Legal. Basicamente, minha carreira ela vem de duas vertentes de tecnologia, que é a minha formação original, mas depois todas as minhas especializações eles vêm voltado ao negócio. E desde o início da minha atuação ali, e como cargo de liderança nos últimos 10 anos, eu venho unindo esses dois pilares, tecnologia e minha visão de negócio, para potencializar mesmo o que eu acabo levando para as empresas, seja nos papéis que eu já atuei como liderança técnica ou liderança de produto, ou liderança de transformação digital que eu estou hoje, né? Então, hoje aqui na Porto Belo, eu exerço muito esse papel de que é uma mudança, uma evolução cultural, técnica, essa transformação ágil e transformação digital, e também sou cofundador de uma escola que se chama Tempo Academy, também que a gente acaba fazendo formação de vários profissionais da comunidade para conseguir levar um pouco dessa maestria de gestão, unindo esses dois mundos para dentro das empresas, né? Então, um pouquinho disso que espero compartilhar essas experiências com vocês hoje. Boa, muito legal. E para já começar aqui o nosso episódio de fato, né, indo para o nosso assunto aqui, que vai ser basicamente entender um pouquinho a posição de agilistas dentro das empresas, assim, bem de maneira geral mesmo, e talvez o futuro, enfim, o que você prevê aí mais para frente. Mas para começar, eu queria entender um pouquinho como que surgiu esse papel de agilista ali nas empresas, porque, sei lá, coisa de 20, 30 anos atrás, talvez a gente não tivesse esse papel, né? Mas hoje em dia é bem comum a gente ver. Então, eu queria entender um pouquinho de histórico aí, como é que surgiu e como é que, vamos dizer assim, o que agilistas costumam fazer no dia a dia. Pô, Edu, acho que essa é uma excelente provocação e que ronda todos os dias, em todas as empresas que eu passei, e eu tento provocar isso também nas pessoas. A grande pergunta é, será que essa agilidade, ela é esse modelo de trabalho, de pensar, ele é um papel ou será que ela é uma competência? Então, essa é a primeira pergunta para fazer uma provocação aqui para todo mundo que está nos assistindo. Porque hoje a gente vê muito nesse papel, mas ela não nasceu assim. Quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, ele nasceu de um grupo de desenvolvedores lá no Manifesto Ágil, falando, cara, a gente não aguenta mais entregar software, entregar sistemas que as pessoas não usam. Parece, a analogia é, a gente fica enxugando gelo aqui, né? A gente entrega e depois é engavetado. E quem que gosta de trabalhar desse jeito, né? Nesse sentido. Então, quando a gente vai vendo isso se transformando num papel de agilista, é esse o objetivo dele no seu cerne, né? Como que a gente melhora o trabalho do processo que nasceu dentro de tecnologia, ele é mais utilizado dentro de tecnologia, para que melhore o processo de construção, de desenvolvimento de software, e também para que ele melhore o impacto da entrega. A gente chama das duas vertentes, né? A eficiência e a eficácia. E a agilidade é a famosa velocidade, não a velocidade só pela velocidade, mas entregar a coisa certa de forma antecipada. Então, aí a gente consegue ter ganho em velocidade de resultados dentro da organização, resultados daquele time. E aí, o principal papel do profissional de agilidade, do agilista dentro dos times pô, como que eu pego e eu ensino isso para as pessoas que estão numa empresa que não está trabalhando desse jeito? Pô, estou trabalhando com um projeto em que eu não tenho a visibilidade do impacto que esse projeto está causando, e aí, de repente, né, pô, eu entreguei projeto, mas quem está pagando esse projeto não vê o resultado de negócio final. E aí pode ser que certo dia fale assim, pô, não preciso mais desse time, mas porque não teve essa conexão e não teve aquela entrega que uniu os dois mundos ali, né? Então, o papel do agilista hoje em dia é conseguir fazer essa conexão de comunicação, forma de trabalho, forma de pensar. E aí não é só a tecnologia, né? Também são as pessoas que estão ao entorno de colher esses benefícios. Esse é um pouquinho de como eu vejo esse papel. Meu time hoje atua muito nisso, sendo esse interlocutor de ensino e conector de comunicação ali na entrega de valor. Né? Bem interessante. Curti que você comentou, né, sobre eficiência, eficácia e tal. E eu até queria pegar um pouquinho da tua experiência, não só a experiência pessoal, mas também a experiência educando, né, outras pessoas que estão entrando nessa área, ou que já estão na área, aí, né, enfim, querem se desenvolver. Queria entender um pouquinho, na prática, assim, quais são os problemas mais comuns que o pessoal costuma resolver no dia a dia? Vamos dizer que eu entrei hoje como agilista ali numa empresa, né? Que tipo de problema provavelmente eu vou me deparar e vou ter que resolver, ajudar a resolver?
Que legal, que legal. Eu acredito que sim, a gente tem algumas camadas desses problemas e que eu acabei já passando, né? E quando eu falo que vou ensinar, eu falo assim, ó, eu gostaria que vocês não caíssem nesses mesmos tombos, né? E o primeiro ponto que vai se deparar é com a cultura organizacional, né? Porque a empresa ela já tem um modo operandi ali, um modus operandi padrão dela. E quem entra nesse papel de agilidade e vai ali trazer algo novo, ele vai encarar uma resistência natural. É aquela história, né? Quem chega ali na casa do outro e fala, pô, você não tá limpando direito a casa, você podia estar fazendo melhor. Então, assim, você encara uma resistência natural e esse é o primeiro desafio. Então, a forma de você chegar é muito importante, como você chega num contexto para criar uma empatia, entender quais são os reais desafios daquele local, e aí você conseguir ter uma entrada em que você se conecte com as pessoas e consiga ter aquelas, a gente fala, pequenas vitórias, né? Opa, se a gente fizesse diferente nesse formato e nesse outro formato, pô, legal, vimos resultado? Pô, a gente tem uma caixinha muito maior aqui que a gente pode aplicar e, pô, talvez dobrar a produtividade desse time, dobrar o impacto que esse time está tendo nos negócios da empresa. Então, eu vejo que o primeiro desafio é a cultura e a resistência ali, né? O segundo desafio que eu vejo que a gente encontra no dia a dia é pegar um arcabouço gigante de ferramenta e começar a empurrar para os times esse arcabouço. Ó, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. E às vezes nem o próprio profissional de agilidade está entendendo o que é aquilo, aquele mundo de informações que foi dado para ele, como que aquilo é utilizado na prática, porque é muita coisa, muita informação mesmo. E ali é onde as pessoas começam a usar a ferramenta só por utilizar, não vem o benefício real, e aí a gente cai no mesmo problema que a gente tinha antes, porque a gente não conseguiu falar, sair do ponto A, apliquei aqui as ferramentas porque precisavam, porque tinham essas dores, e saí do outro lado, pô, melhor do que eu estava. Então, a quantidade de ferramentas e de informações e a expertise dos profissionais em utilizar a ferramenta correta no momento correto é o que às vezes dá aquela travada no profissional de agilidade. Esse é um grande desafio. Então, quando a gente vai para uma parte de ensino, a gente sempre busca ensinar o porquê usar aquilo. Putz, vamos pensar no básico lá, né? Todo mundo começa lá com o Scrum, aí ele vai lá fazer a planning, a daily. Pô, para que serve a daily? É um problema a daily ela serve para criar uma sinergia e resolver um problema de comunicação. Então, às vezes tem time que abandona a daily. Aí ele vai lá e vai fazer uma retrospectiva. Aí fala, pô, temos um problema de comunicação. Como que a gente pode resolver o problema de comunicação? Conversando mais entre nós. Como que a gente podia fazer? Opa, então aquela ferramenta que é a dele pode nos ajudar no dia a dia. O ponto principal é entender para que serve cada ferramenta e como que ela se conecta no desafio de cada organização. Então, esses dois pontos, eles são muito importantes quando o agilista chega e vai para campo mesmo. Só que tem o fator de organizacional. Vamos pensar assim, a gente contrata um agilista e existe um sponsor, né? Alguém que está pagando aquela transformação, vamos chamar que é uma transformação, e do modelo antigo de trabalho para o novo modelo de trabalho. E quem paga essa transformação, ela quer ver também essa produtividade aumentar, ela quer ver um resultado no negócio dele, né? Então, pô, trabalhei muito tempo ali em banco, né? Pô, a gente quer ver aumentar nossa base de clientes, aumentar um ticket médio, a gente conseguir ver nossos serviços e nossos produtos evoluindo tecnologicamente e virando um resultado monetário ali, né? Então, essa estratégia, quando o agilista chega, ele tem que conhecer qual é a estratégia de quem está pagando ali, né? De quem é esse sponsor de negócio. Porque senão você vai trabalhar só pelo processo. Você pode ter um time super eficiente, trabalhou bem com as ferramentas e tudo mais. Mas será que está dando o resultado que a pessoa que está pagando lá aquele cheque de transformação, ele espera de ti? Então, pô, conectar esses dois mundos parte de você olhar as expectativas de quem patrocina. Então, e aí esse é um dos principais pontos, porque eu dou a analogia do Usain Bolt, né? Pensa assim, cara, você tem o melhor corredor do mundo, aí deu a largada, ele corre pro lado errado, porque daí você vai ter time muito produtivo, mas se não tiver alinhado a direção, pô, o cara vai estar correndo pro lado errado. Então, é muito importante que o agilista ele não se esqueça de que o ponto final de quem patrocina é um resultado de negócio e que vem com um time de alta performance de tecnologia. Isso para todo mundo aqui que nos assiste que ou quer ser um líder de tecnologia, precisa
conhecer e vai precisar em determinado momento fazer isso, né? Ir lá e entender o que se espera dele como resultado. Uhum. E você falou aqui, né, da importância da pessoa agilista, vamos dizer assim, olhar para o lado do negócio. Para mim, isso é importante para todo mundo que está ali. Então, desenvolvedor, QA, agilista, enfim, qualquer outra pessoa que tiver designer, enfim, deveria estar olhando. Se não estiver olhando, tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Não, mas deixa eu pegar o gancho teu de profissional, né? O que é um bom profissional ali e por que ele tem que entender de negócio? Eu tive algumas experiências com desenvolvedores e a gente sempre vê aqueles desenvolvedores, pô, aquele que morre código e pô, destrói, consegue fazer soluções robustas, outros que conseguem fazer soluções rápidas e tudo mais. Mas quando a gente aplica metodologias ágeis ali junto no time de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente faz ali é falar, existe um backlog de coisas a serem entregues e o porquê existe aquele backlog, antes da gente começar a sair desenvolvendo. Então, eu tive um desenvolvedor em que ele era da área de faturamento, né? Trabalhava com a parte de faturamento logístico, e, cara, ele aprendeu tanto aquela visão de negócio que ele entendia tanto quanto a área de negócio. E quando ele uniu a competência técnica dele com o entendimento do que ele podia fazer com a competência técnica para criar uma solução absurdamente melhor do que as que vinham sendo criadas, ele foi um desenvolvedor fora da curva. Então, isso me traz a seguinte reflexão, que a união, a alta performance de um profissional, ele não está como você aprender uma só competência e ser muito bom só nela. E sim unir duas capacidades do mercado, que o mercado necessita. Pode ser técnica e negócio, mas pode ter outros exemplos, né? Então você vê assim, pô, será que um desenvolvedor que também aprende muito sobre qualidade de software, o cara não se diferencia? Um desenvolvedor que aprende muito sobre arquitetura, não se diferencia? Um desenvolvedor que aprende muito sobre liderança e vira um tech manager, não se diferencia? Não são uniões de capacidades? Então, quando a gente sai daquela zona de conforto, que é, pô, meu principal aqui é desenvolvimento, né? Já que se eu sair daquilo ali, eu não vou conseguir potencializar não só a minha carreira, mas o impacto que eu causo, né, dentro da organização, dentro da sociedade e tudo mais. Então fica a reflexão, né? Essa união com o negócio geraram para mim as melhores visões de desenvolvedores que eu já vi na minha carreira. Muito interessante, muito interessante. E você também tinha comentado ali, né, sobre a importância de entender o porquê daquilo tudo está sendo feito, né? Então, uma reunião diária, uma retrospectiva, por aí vai. Eu já passei por vários times que ou faziam, vou pegar o exemplo aqui de reunião diária, porque ela é bem comum, né? Que faziam reunião diária, não entendiam o porquê, então acabava caindo naquele famoso status report, né? Cara, estou fazendo aqui porque, sei lá, porque a gente faz e segue o jogo. Então, isso é muito ruim. Por outro lado, times que abandonaram essa prática, sendo que ela poderia ser útil se pelo menos o time entendesse o porquê daquilo para conseguir fazer de uma maneira adequada ali, né? Então, acho que entender o porquê ele acaba sendo útil, tanto se você vai fazer, quanto se você decide, porventura, até não fazer, né? Então, acho que entender o porquê aí ajuda a tomar uma melhor decisão. E, assim, outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte, assim, vou confessar aqui, tá? Eu já atuei como Scrum Master por, sei lá, uns 2 meses, assim, na minha carreira. E naquela época, eu já tinha muito em mente que o meu propósito ali, além de, obviamente, ajudar a equipe, era de um dia me tornar desnecessário, para que tudo que eu fazia, ou tudo que eu, vamos dizer assim, a forma como eu conseguia ajudar a equipe, que ela conseguisse fazer aquilo dali para frente, que ela não precisasse de mim. Daí eu queria entender até que ponto isso faz sentido e talvez as responsabilidades de uma pessoa agilista ali, de Scrum Master, seja lá como a gente vai chamar, até que ponto essas responsabilidades deveriam passar para o próprio time ou para a pessoa líder da equipe ali. Eu gosto muito dessa visão de que o profissional de agilidade de transformação, o nome que a gente dá, ele teria um objetivo de se tornar desnecessário. Se ele conseguisse passar isso para as pessoas do time. E eu defendo muito que o que eu comecei a provocar no início da nossa conversa é que a agilidade ele não é um cargo, ele é uma competência. Então, se ele é uma competência, a gente precisa transmitir essa competência e passar para as outras pessoas, né? Então, esse é o jeito que eu acredito que a agilidade vai se construindo. E a agilidade, ele tem um papel assim, putz, a gente como agilista, eu vou ensinar para os outros, mas será que eu estou usando também no meu próprio processo de transformação ali, de atuação? Será que eu estou conseguindo enxergar quais são os meus passos de melhoria junto com aquele time para que eu consiga deixar ele independente? Quais são minhas sprints como agilista para eu alcançar esse objetivo? O objetivo do time independente eu acho que é um objetivo meio, mas o final é qual o time
que ele está causando impacto. E quando a gente une os dois, ele é um time que causa impacto, consegue fazer seus próprios processos e se torna independente, é algo que legal. Eu posso e apoiar outros times. Eu posso galgar desafios maiores aqui dentro da organização, porque a agilidade não para só na tecnologia, né? O que eu gosto de falar assim, pense como se fosse a empresa fosse uma corrente, né? E o momento que a agilidade chegou com essa corrente foi quando a gente causa uma tensão nessa corrente e aí geralmente ela arrebenta no elo mais fraco. E a agilidade chegou batendo muito no elo mais fraco nas empresas, que era a tecnologia. A tecnologia era o gargalo. O mundo estava se digitalizando e quando a gente batia em tecnologia não saía o que a gente precisava, a gente não conseguia entregar para os nossos clientes, ela era gargalo e ele estourava. Pensa a partir do momento em que a tecnologia começa a ter uma robustez, em que consegue responder para os negócios o que ele precisa. Não é mais o elo mais fraco. Em determinado momento, que não foi muito tempo atrás, ali na pandemia, nosso mercado de tecnologia estava super aquecido. Nosso elo mais fraco era de capacitação, contratação de boas pessoas. Então, eu tinha potencial para colocar para dentro e desenvolver, mas eu não tinha pessoas. Então, onde estava o elo que precisava de ajuda dentro da empresa? E talvez, legal, nasceu ali agilidade para RH também, agilidade para marketing, a gente começa a ver esses outros movimentos, porque eles vão evoluindo esses elos em conjunto, e não só a tecnologia. Então, o papel do agilista ele também pode se expandir. Mas voltando no que a gente trouxe ali para os papéis, né? E o que pode ser um ciclo vicioso dentro dos times de tecnologia é a gente entrar num modo chamado, tem alguns artigos muito legais, chamado na linha do Scrum Zumbi. O time ele começa a aplicar o Scrum só para aplicar. Ele é um zumbi, ele só vai fazendo aquela rotina ali. Ah, legal, planning, daily, review, retro, opa, de novo, e ele não está conseguindo ter a própria melhoria, ele não está conseguindo ver valor naquilo ali também. E aí o papel do agilista ele vai ser necessário, porque o time precisa dele para continuar, não entendeu o valor, não conseguiu entregar, temos uma necessidade de um agilista, e esse ciclo ele precisa ser quebrado, a gente precisa mover esse ciclo, vamos lá, que ele é um vicioso num ciclo virtuoso, em que o agilista consegue ver o resultado, consegue entregar as práticas com base em dores, o time consegue ver resultado, quer aprender mais sobre aquilo que deu resultado, e ele vai aprendendo até que o agilista sai. Então, eu vejo que muitos times dentro das organizações, eles precisam mudar o sentido de como essa roda gira. E aí eu acho que, para mim, é o sucesso da agilidade, né? Se a gente consegue criar esse círculo de resultados em que você vai tracionando até que ele sai, e aí o time vai sozinho entregando esses resultados. Putz, o time ele foi desfeito. Putz, foi 2 pessoas para um lado, 2 para o outro, criamos um time de novo. Talvez o papel do agilista seja necessário para criar aquela estrutura de novo, com esse novo time que se forma, ajudar nos primeiros passos e ir adiante, né? Será que alguém que já não estava bem engajado naquele time que foi desfeito ali e levou esse conhecimento para outro time não pode tomar esse papel como o chapéu, não o papel cargo agilista, mas colocar o chapéu de eu conheço desses processos. Será que a gente pode usar aqui nesse time? Será que eu preciso chamar alguém para ensinar? A gente já tem essa competência dentro ali, né? Então, ele mesmo pode ir fluindo com essas provocações, com esse ritmo, com essas cerimônias, né? Então, eu vejo que ele se dá nesse sentido. E eu vejo que, só fechando essa linha de raciocínio, eu vejo que a gente sai de um movimento que a gente vem da escola, nossa escola tradicional, eu vou te dar uma cartilha do que você precisa estudar, você vai estudar e você vai fazer uma prova. A gente vem de um mundo em que as pessoas dizem o que a gente precisa fazer. E quando você coloca esse ritmo da agilidade, é o contrário. A gente precisa dizer o que a gente precisa fazer como time. E ele quebra esse círculo. Então, cada vez mais dentro das organizações, eu vejo esse círculo sendo, essa cultura que a gente vem desde a escola sendo quebrada. E tendo mais atitudes de liderança. E, de novo, liderança não como cargo, como atitude mesmo. Sou um desenvolvedor dentro de um time, deixa eu trazer um conhecimento que eu já tenho, vamos melhorar? Isso é uma atitude de liderança, não é um cargo de liderança, né? Então eu vejo cada vez mais as pessoas tendo proatividade, iniciativa, atitude de liderança, usando a agilidade como uma das caixas de ferramenta delas, como competência para conseguir ajudar os times a sair do preciso que alguém me diga o que eu preciso fazer, preciso de um agilista. Não precisa, você pode adquirir esse conhecimento e começar a rodar. Então é assim que eu vejo a agilidade se desenhando daqui para frente também. Você falou ali, né, sobre o Scrum Zumbi. Eu acho que esse é, vamos dizer assim,
Acho que assim, quando a gente olha para o Scrum como um framework, é muito legal que ele é bastante prescritivo, então em tese deveria ser fácil aplicar, mas na prática não é tão fácil assim, porque não é só copiar e colar, você precisa entender o que está por trás, porque senão provavelmente você vai ter problemas ali, né? E outro ponto é que você também comentou até um pouquinho mais cedo, né, sobre normalmente a especialização e tal, então o que eu vejo em geral assim nos times pegar um time, vamos dizer assim, um time médio, vai. A gente tem uma pessoa de produto Uhum. ali, product manager, product owner, não importa muito como a gente chama, mas uma pessoa de produto, uma desenvolvedores, talvez uma pessoa, sei lá, designer, uma pessoa tech lead ali, cada uma, essa galera costuma olhar muito pro seu quadradinho, vamos dizer assim. Então, tem, sei lá, a pessoa de produto, ela, putz, quer entender o cliente, quer saber se está trazendo resultado, tá, ela olha muito para isso. Enquanto que o desenvolvedor vai olhar muito pro código, desempenho, qualidade, esse tipo de Uhum. coisa. A gente vai ter ali o tech lead que está muito mais preocupado em, pô, a gente vai conseguir entregar essa tarefa ou não. Agora, normalmente não tem uma pessoa que consegue, vamos dizer assim, dar um passo além e olhar para o que está acontecendo no entorno ali para entender como resolver aquilo. Então, sei lá, talvez o time realmente tenha um problema de comunicação. Cara, como não tem ninguém ali especialista em comunicação, ninguém consegue nem perceber que existe um problema ali. Então, quando você comenta, né, da pessoa, vamos dizer assim, passar um pouco, sair um pouquinho do que ela está fazendo, começar a, putz, deixa eu entender isso aqui melhor, será o que a gente está fazendo está trazendo resultado, não está, dá para a gente melhorar, não dá, como é que a gente consegue integrar melhor com o produto, ou entender melhor o produto, como é que o produto consegue entender melhor a tecnologia, para entender os riscos que ele está correndo quando tomar uma decisão ou outra ali. Então, acho que isso tudo acaba sendo muito importante, né? Vamos dizer assim, dessa integração do time como um todo. Por isso, quando eu olho para o time de tecnologia, na verdade, para qualquer time, né? É importante que o time ele atue como time. E para isso, não significa que as Uhum. pessoas vão fazer somente o seu trabalho, mas elas precisam se comunicar para entender o que, vamos dizer assim, não está funcionando tão bem ali, para que o time como um todo consiga dar o próximo passo. Não esperar que cada um faça o seu papel e que isso vai ser o suficiente para conseguir fazer o time evoluir, gerar o melhor resultado possível. Normalmente não vai, pelo menos pela minha experiência ali, tipo, normalmente não é o que acontece. Né? Sim. Eu trago uma provocação também assim, nesse sentido. Será que a liderança não deveria exercer esse papel? Será que os tech managers, né, os líderes técnicos não deveriam exercer esse papel? Porque eu vejo muito assim, qual o papel da liderança, né? Pô, a gente vê muitos líderes técnicos. Não, meu papel aqui é ser uma referência técnica. Eu vou codar as coisas mais difíceis. Ou não, putz, meu papel aqui é conseguir pegar e fazer as reuniões de alinhamento com as áreas e com o meu time. Mas será que o papel de liderança não vai além e é realmente cuidar desse time? Como quais são as capacidades que ele tem, a competência que você falou? Putz, tem alguém que entende de negócio, tem alguém que entende de parte de qualidade, outro de UX, outro que é de desenvolvimento, às vezes pode ter 2 ou 3 tecnologias dentro do time. E quando um líder ele assume esse papel, né, de não só estar ali dando a diretriz para o time, de estar conseguindo ser uma referência técnica, ele assume o papel que eu posso falar assim, o papel de jardineiro. Ele não chega para as plantas, para as pessoas, né, e fala assim, putz, cresçam, 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 dê frutos, dê frutos, dê frutos, né? Ele tem que cuidar de um ecossistema do jardim todos os dias para que esse jardim cresça e dê frutos. E aí, um pouco desse cuidado putz, eu posso ter uma pessoa no meu time que está sem a visão de negócio. Essa pessoa, na sua individualidade, precisa de um cuidado especial. A outra pessoa ali, ela tem uma pessoa técnica, ela tem um desafio ali de que, pô, sei lá, ela não está conseguindo se o e-mail para o outro e não se conversa. Então eu vejo que essa competência do líder servir o time com relação ao processo também ele acaba agregando a competência de agilidade. E a competência de agilidade, ele vai talvez em algum momento sobrepor ali a questão de eu precisar de um Scrum Master ou a questão de eu precisar de um agilista, para que o líder ele também consiga cuidar do próprio time, né? Então, eu acredito que quando a gente junta essas peças, né, do que a gente vem falando sobre em toda a conversa, do profissional de agilista e deixando o time mais autônomo, do time aprendendo, do líder conseguir também olhar para cada uma das peças que ele tem ali, que são as pessoas, né? Cada uma das pessoas que ele tem com as suas competências e falando, legal, com isso eu consigo sair do outro lado do meu desafio também como liderança, que ele recebe esse desafio de negócio, esse investimento, né? Não é só no profissional de agilidade, também é um investimento alto ali para pagar aquele time de desenvolvimento que é cobrado, né? Então, ele consegue olhar
de forma transversal para sair para o outro lado. E aí eu acho que só um outro ponto que você trouxe bem ali, eu tenho diversas competências, como que um vai passando para o outro esse bastão mesmo dentro do time? Será que eu não gero silo dentro do meu time, que a gente fala do time ágil? Eu vejo que o Kanban ele traz uma abordagem muito legal, quando a gente passa até nos nossos treinamentos, que é a gente conseguir entender qual o fluxo que a gente tem, como as demandas que a gente tem de desenvolvimento passam para aquele fluxo, e a gente começa a entender, quando a gente plota num quadro Kanban, qual é a capacidade daquele time. Então, às vezes você tem assim, eu tenho 5 desenvolvedores e uma pessoa para testar, puxa, sempre fica bloqueado naquele ponto. Ou eu fico com 5 desenvolvedores e eu não consigo gerar backlog para aqueles desenvolvedores. E às vezes eles começam a codar com um entendimento raso do que precisaria ser codado e depois entrega com baixa qualidade. Então, uma vez que a gente entende como está o fluxo de trabalho, você consegue entender como o time está, e aí o líder, voltando lá no líder jardineiro, consegue falar, opa, preciso movimentar aqui essa pessoa, preciso dar mais conhecimento para essa pessoa, preciso que 1 ou 2 devs aprenda um pouco mais sobre qualidade para a gente ter mais qualidade em momento de código e reduzir o trabalho de testes manuais que a gente faz hoje. Então, o líder técnico também vai ter que ter essa visão 360 ali do time para saber quais são as atitudes que ele pode tomar para que o time seja mais produtivo. Voltando para o papel do agilista. Em momento em que o time tem um agilista junto, o agilista deveria ajudar essa liderança e o time a ver como esse fluxo está, quais são os gargalos, como eles podem melhorar e levar para dentro de uma agenda de retrospectiva, uma agenda de melhoria ali, todos esses fatores para que o time mesmo possa trabalhar no seu dia a dia e superar os desafios, né? Porque daí não é o agilista também que vai falar assim, opa, então deixa eu entrar testar junto, deixa eu entrar codar junto, deixa eu entrar com o PO fazer junto. Não é essa a solução. A solução é a gente evoluir no processo ali de dentro do time. Uhum. Justamente essa visão que eu tenho da liderança, né? De ser uma provocadora de mudanças. E eu até costumo dizer, né? Quando o pessoal pergunta qual o papel do líder e tal. Basicamente, o papel do líder é garantir que o time vai ter sucesso. O que precisa ser feito para isso acontecer, você vai lá e faz. Ponto. Não interessa se tem a ver com processo, tem a ver com negócios, tem a ver com tecnologia. Você vai fazer o que precisar ser feito para garantir que o time vai, vamos dizer assim, fazer a melhor entrega possível. Bom, para finalizar aqui, eu queria abrir um espaço para você passar a sua mensagem final aí, fazer seu jabá, fica à vontade. Que legal. E eu acho que uma mensagem que eu queria passar, que eu gosto de passar na minha escola, nossa escola, eu e minha sócia, é que a gente preza por a gente transmitir esse conhecimento, que ele é valioso no sentido de que são muitas experiências que a gente acaba tendo e não quer que as outras pessoas, elas passem pelas mesmas dificuldades, mas que o principal fator de sucesso de quando a gente passa um conhecimento, acredito que aqui na série de podcast, é o colocar em ação, né? Então, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas. De tudo que a gente conversou aqui, eu e o Edu, a gente falou de várias coisas, de liderança, de papel de agilidade, se é competência, se você deveria ou não aprender agilidade, se deveria ou não estar mais conectado com o negócio, o que vocês podem pegar disso e transformar em uma ação de vocês hoje que você está ouvindo, amanhã, na próxima segunda-feira, mas levar o conhecimento para uma ação é o que realmente transforma o nosso dia a dia. É o que vai fazer com que a gente cresça como pessoa, que a gente vai fazer a gente evoluir dentro da nossa organização e como carreira. Então, tentem pegar alguma dessas provocações e colocar em prática no final e sempre esteja conectado com o entender o porquê das coisas, o porquê das ferramentas, o porquê de cada conceito que a gente passou aqui. Não saiam só também pegando, opa, peguei alguma coisa que o Natan e o Edu falaram aqui, vou sair correndo aplicar. Entendam o porquê disso e aí vão aplicar se faz sentido, né? No velho jargão aqui, né? Quem aprende Scrum parece que está com um martelo, pegou um martelo na mão e tudo que vê de problema na frente é prego. Opa, não é. Pode ser que você está lá com um parafuso e você precisa de uma chave de fenda, você tem que aprender outra coisa, né? Então, aprendam essa ferramenta que vocês podem ter nas mãos e transformem em ação, vão lá aplicar. Essa é a minha mensagem final. Edu, muito obrigado pelo convite. Imagina, excelente provocação para finalizar aqui. Então, um abraço para você, Natan. Obrigado de novo por aceitar o convite e a gente se vê por aí. Até mais. Até.